Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma resenha feita pela Karen Meirelles de um livro que é a porta de entrada para muita gente dentro do liberalismo. Resenha As 6 Lições de Mises. Esse é um livro clássico do Mises, que na verdade condensa uma série de conferências que ele realizou na Argentina, e os argentinos, naturalmente, os fatos recentes o mostram, não deram muitos ouvidos às palestras de Mises, né? Pelos desvarios econômicos em que incorreram e incorrem, lamentavelmente, por lá. E é uma série de conferências em que ele expõe conceitos básicos de economia, de um ponto de vista liberal, e apesar de Mises representar uma visão bastante específica dentro da escola austríaca, a gente pode dizer com um certo grau de convicção que as lições que ele externa nesse livro, nessas conferências, são lições que qualquer liberal poderá, em maior ou menor grau, absorver e com as quais, em maior ou menor grau, irá concordar. Na sequência, nós temos outra resenha, desta vez de um trabalho de um discípulo de Mises, um aluno de Mises, Murray Rothbard, o fundador do anarcocapitalismo. É o texto do Felipe Fernandes, O Dinheiro é a Origem de Todo o Mal na Sociedade. Bom, no texto ele diz que, pulando um pouco o contexto histórico para uma realidade mais atual, de acordo com as lições que Rothbard traz nesse seu trabalho, o Estado passa a cunhar moedas e as impõe a serem usadas em seus territórios como ferramentas obrigatórias de troca no mercado. Num ambiente livre, irá receber mais aquele que preste um melhor serviço ou faça um produto superior. No nosso caso, que tem uma moeda melhor. Ou você vai me dizer, pergunta o autor do artigo, que papel pintado pelo Estado é algo que tem incentivo ou que tem garantia? Seu poder de compra pode ser reduzido por uma simples impressão de mais dinheiro pelo Estado. O dinheiro é então a origem de todo o mal ou o dinheiro é fruto da capacidade humana de pensar, de inovar ou de produzir? Ao retirarem parte do seu dinheiro de forma coercitiva para pagar impostos, você perdeu parte da sua capacidade? Então ele faz uma análise desse assunto do dinheiro. Bem, contra o dinheiro, contra o capitalismo está o comunismo. E o comunismo é tema do artigo do Luan Sperandio. Se você é de esquerda, deveria odiar o comunismo. Ele coloca uma série de contradições entre as pautas que as esquerdas contemporâneas vêm defendendo, principalmente as chamadas pautas identitárias, a evocação simbólica dos direitos humanos, do combate à homofobia, ao racismo, entre outras questões que as esquerdas gostam de estar batendo o tempo inteiro na tecla. Ele mostra que os regimes comunistas, de maneira geral, que existiram, do chamado socialismo real, que existiram e existem ainda, perseguiram os direitos humanos e perseguiram valores que os esquerdistas hoje costumam louvar. Ao mesmo tempo em que batem palmas para Cuba, para a União Soviética ou para o que for, para a Venezuela, o socialismo do século XXI, eles defendem bandeiras que esses regimes perseguiram, que esses regimes massacraram. Contra o comunismo levantaram-se muitas grandes vozes do liberalismo mundial e nacional. E a página Liberalismo Brazuca, 21 anos depois da sua morte, presta uma homenagem a uma dessas vozes, no artigo O Liberalismo de Roberto Campos. Roberto de Oliveira Campos, mato-grossense, foi um notório defensor do pensamento liberal no Brasil, defensor das privatizações, defensor da economia de mercado, da responsabilidade fiscal, da austeridade, um grande defensor da dinamização da atividade econômica mediante a soberania do consumidor, o respeito à propriedade privada e ao empreendedor. E o respeito, sobretudo, à soberania do consumidor. Roberto Campos foi uma figura que teve grande importância na vida pública brasileira e durante boa parte do século XX ele foi atuante, ainda que numa função tecnocrática, ocupando cargos na diplomacia ou na área econômica dos diversos governos.
embora as suas visões mais liberais dificilmente fossem ouvidas. Ele teve uma atuação mais destacada no Ministério do Planejamento de Castelo Branco, junto com Otávio Gouveia de Bulhões. Mas o Roberto Campos, que os liberais de hoje mais reverenciam e lembram, é o Roberto Campos dos anos 80, o Roberto Campos que defendeu a pauta liberal hayekiana, essencialmente no parlamento brasileiro, de forma quase solitária. Roberto Campos que dizia que deveria ter lido só Hayek, que perdeu tempo lendo outras coisas. Fica a nossa homenagem a essa grande cabeça de grande lucidez da vida pública brasileira. Outro anticomunista e personagem que também tinha ideias bastante lúcidas é o personagem do artigo seguinte do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Charlton Heston. Charlton Heston foi um ator de Hollywood, fez vários filmes de grande sucesso e alguns premiadíssimos no cinema hollywoodiano. Mas o que nos chama a atenção, e o que chama a atenção do Mauad para que ele publique esse texto com uma relação de citações de Charlton Heston, é a sua visão quase libertária, a sua defesa do porte de armas, da emenda à Constituição norte-americana que defende o porte de armas, o direito à defesa, a legítima defesa do cidadão contra o autoritarismo, contra o Estado, contra a violência. Então, Charlton Heston tinha várias visões de índole libertária que interessam de uma perspectiva liberal, e é isso que ressalta o texto do João Luiz Mauad. Ao contrário, comportando-se de maneira próxima às ditaduras socialistas e também próximos a bandidos, estão os militantes do PT, do Partido dos Trabalhadores. E nós não podemos mais dizer isso, de acordo com o autoritarismo do nosso judiciário, que vem proibindo e censurando matérias, por exemplo, que aproximam o ex-presidente, hoje postulante à volta à presidência Lula, do ditador, do tirano nicaragüense Daniel Ortega. Censuraram quem publicou essa relação. E esse tema desse atentado do judiciário à liberdade de expressão é o tema do artigo da coluna Judiciário em Foco, da advogada Kátia Magalhães, remoção de matérias jornalísticas, pesquisas eleitorais e o eterno duplo padrão do TSE. O texto dela diz assim: você deve lembrar que na véspera do primeiro turno das últimas eleições, o site O Antagonista havia publicado uma reportagem contendo uma transcrição em papel timbrado da Polícia Federal de interceptação telefônica realizada pela PF, em que o traficante, conhecido como Marcola, declarava apoio à candidatura de Lula da Silva, ao afirmar em referência a ele que é melhor mesmo sendo pilantra. O Marcola dizendo que Lula é pilantra. Que coisa, né? Como já era de se esperar, o ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, o único editor da nossa República, determinou a pedido da coligação apoiadora de Lula a pronta remoção da matéria e ainda de todas as postagens correlatas, sob o argumento de que, ao mencionar uma suposta declaração de voto por parte do detento Marcola, a peça teria incorrido na divulgação de fatos sabidamente inverídico. Sabidamente inverídico. O que é sabidamente inverídico se isso está registrado lá no documento da Polícia Federal? Diz a Kátia: como liberal aguerrida, creio que as notícias devam circular sem restrições, inclusive para que possam vir a ser desmentidas por outras, dentro do mesmo ambiente de liberdade. Em relação às empresas de pesquisas, tendo a achar que as empresas de pesquisas foram marteladas pela imprensa como tendo divulgado uma diferença gigantesca de percentual entre Lula e Bolsonaro na eleição. O resultado foi completamente aquém do que elas haviam estipulado. Outras apurações também, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, Tarcísio de Freitas e Haddad, a diferença foi completamente o oposto, quer dizer, o Tarcísio de Freitas ficou na liderança da eleição, ainda que esteja havendo um segundo turno em São Paulo. Então as pesquisas foram completamente desmentidas pelos fatos, nos resultados que elas deram. E aí tem sempre uma desculpa: não, mas é a diferença de amostragem, mas é o critério X, o critério Y, mas é só uma tendência, não é uma diferença de 15 pontos percentuais para cima. Lula quase ganhando em primeiro turno. Os caras dizendo isso.
Sinceramente, né? Sinceramente. Inclusive para que possam vir a ser desmentidas por outras, diz ela, retomo, dentro do mesmo ambiente de liberdade. Em relação às empresas de pesquisas, tendo a achar que, pelo menos a partir desta corrida de 2022, o mercado eleitoral deverá enxergar seus dados com descrédito crescente, até que se recuse por completo a consumi-los, caso em que, à beira da falência, os institutos poderão ver-se forçados a rever seus métodos de inquirição. De toda forma, inadmissível é que uma instância judiciária responsável pela composição de conflitos eleitorais se esmere em censurar quaisquer manifestações rotuladas, a critério exclusivo dos togados, como falsas ou prejudiciais, e feche os olhos a erros grosseiros de sondagem que efetivamente contribuem para distorcer a vontade originária dos eleitores. A quem aproveita o uso, nesse caso, do padrão de 2 pesos e 1 medida? Fica no ar mais essa instigante questão sobre um Brasil avesso à institucionalidade e cujos meandros não são para iniciantes. Contra tudo isso, e defendendo a liberdade individual, até num nível bastante extremo, no extremo do individualismo, só perdendo nesse aspecto para o anarcocapitalismo que extingue o Estado completamente, nós temos os objetivistas, como Roberto Rachevsky, no seu artigo O Alerta de Ayn Rand precisa ser levado a sério. O texto é, como de praxe, mais uma defesa da filosofia objetivista de Ayn Rand e do seu diagnóstico de que o perigo do coletivismo insidioso existe mesmo nas nações mais individualistas, como os Estados Unidos, e os fatos mais recentes naquela grande nação ao norte indicam que esse alerta de Ayn Rand era verdadeiro. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!